Primeira geração. Essa geração marca o início da era dos jatos, do final dos anos 1940 ao início dos anos 1950. A principal mudança foi a transição dos motores a pistão com hélices para os motores turbojato. Essas aeronaves eram basicamente versões a jato dos caças da Segunda Guerra Mundial, subsônicas, armadas principalmente com metralhadoras ou canhões e sem radar ou mísseis guiados. Os cockpits eram simples, com instrumentos analógicos básicos. O combate era totalmente visual, dependendo exclusivamente da habilidade do piloto em dogfights clássicos. O confronto mais famoso dessa aconteceu na Guerra da Coreia, entre o F-86 Sabre americano e o MiG-15 soviético. Segunda geração. Do meio dos anos 1950 ao início dos anos 1960, essa geração foi definida por uma obsessão: velocidade. Esses foram os primeiros caças capazes de voo supersônico sustentado, graças ao desenvolvimento dos motores com pós-combustão. A tecnologia avançou rapidamente, surgindo os primeiros mísseis ar-ar de curto alcance, geralmente guiados por calor, além dos primeiros radares de bordo, que serviam apenas para medição de distância, não para busca de alvos. A teoria militar da época dizia que os mísseis tornariam os combates aproximados obsoletos. Por isso, muitos desses jatos, como o F-104 Starfighter, conhecido como um míssil com um homem dentro, foram projetados como interceptadores puros, sacrificando manobrabilidade em troca de velocidade e altitude. O MiG-21 soviético é outro exemplo icônico. Terceira geração. A Guerra do Vietnã influenciou fortemente essa geração, dominante entre os anos 1960 e 1970. A experiência no Vietnã provou que o dogfight ainda estava longe de acabar. Essa era marcou a maturidade da tecnologia a jato. Esses caças continuavam extremamente rápidos, mas agora eram verdadeiras aeronaves multi-emprego, capazes de atuar tanto no combate aéreo quanto no ataque ao solo. A aviônica tornou-se muito mais sofisticada, com radares Pulse Doppler capazes de rastrear alvos, além de mísseis guiados mais eficientes e de maior alcance. No entanto, eram geralmente grandes, pesados e menos ágeis que os projetos posteriores. O F-4 Phantom II americano é o símbolo máximo da terceira geração, usado pela Força Aérea, Marinha e fuzileiros navais. Quarta geração. Surgida em meados dos anos 1970 e ainda formando a base da maioria das forças aéreas do mundo, essa geração representou um salto revolucionário em manobrabilidade e eletrônica. A grande inovação foi o sistema de controle de voo Fly-by-Wire, que usa computadores para interpretar os comandos do piloto, permitindo projetos aerodinâmicos instáveis, porém extremamente ágeis. Esses jatos foram projetados para dominar o combate aproximado, com canopias em bolha que oferecem excelente visibilidade e radares avançados capazes de engajar alvos abaixo do horizonte. Look Down, Shoot Down. Exemplos famosos incluem a série Teen americana, F-14 Tomcat, F-15 Eagle e F-16 Fighting Falcon, geração 4.5. Essa é uma subcategoria que representa aeronaves de quarta geração modernizadas com tecnologias da quinta geração. Produzidas a partir dos anos 1990, elas fazem a ponte para a era moderna. Não possuem furtividade total em todos os ângulos, mas frequentemente usam materiais que reduzem sua assinatura de radar. Suas principais melhorias estão na aviônica, com radares AESA avançados, versões iniciais de fusão de sensores e enlaces de dados em rede, permitindo o compartilhamento de informações entre aeronaves. Exemplos importantes incluem o Eurofighter Typhoon, o Dassault Rafale francês e o Su-35 Flanker E russo. Quinta geração. Dominando os céus do meio dos anos 2000 até hoje, essa geração é definida por uma característica principal: furtividade total, com baixíssima observabilidade ao radar. Essas aeronaves são projetadas desde a origem para serem quase invisíveis aos sensores inimigos.
além da furtividade, são definidas pela fusão completa de sensores, onde dados de todos os sensores internos e externos são processados por um computador central, oferecendo ao piloto uma consciência situacional sem precedentes. Também são capazes de supercruise, ou seja, voo supersônico sustentado sem o uso da pós-combustão. A filosofia é simples: ver primeiro, atirar primeiro, destruir primeiro. O F-22 Raptor e o F-35 Lightning II são os únicos exemplos com experiência real em combate. Sexta geração. Atualmente em desenvolvimento, essa geração deve entrar em serviço a partir da década de 2030. Ela representa uma mudança radical de uma única aeronave para um sistema de sistemas. Esses caças estão sendo projetados para operar com ou sem piloto. O piloto, seja a bordo ou remotamente, atuará como um gerente de batalha, controlando um enxame de drones de apoio chamados Loyal Wingman, que voarão ao lado da aeronave para missões de vigilância, guerra eletrônica e ataque. As principais tecnologias incluem inteligência artificial avançada, motores de ciclo adaptativo e conexão total com forças terrestres, navais, aéreas, espaciais e cibernéticas. Os principais programas em desenvolvimento são o NGAD americano, o GCAP liderado pelo Reino Unido e o FCAS franco-alemão. Obrigado por assistir. Como você imagina o futuro dos caças de combate? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.